Guanais, boa noite. Guanais, como você falou na coletiva pré-jogo, aconteceu. O primeiro tempo foi totalmente dominado pelo Operário, boas chances criadas e gol convertido. Mas aí no final do jogo a gente viu um cenário diferente, que foi até jogador indo conversar pacificamente com o torcedor ali na saída do túnel, protestos daqui da torcida, inclusive próximos à sala de imprensa. Como que para vocês, tanto comissão técnica quanto os jogadores, está psicológico? Como essas ações? Mel, boa noite. Vamos lá, vou ser bem objetivo, né? Em relação ao jogo, não adianta eu falar que foi bom, que isso, que aquilo, que criou um monte de oportunidade, porque perde o jogo. Então nós falhamos. Nós falhamos e no momento que é um momento decisivo. Então a gente tem a semana. Nós temos que focar porque ainda depende só de nós. Então é isso que a gente tem que se apegar. A gente não consegue mudar mais o que foi feito. Teríamos que ter feito melhor. Tínhamos que ter feito melhor. A oportunidade que a gente tinha dentro de casa para estar em segundo lugar. Toma o gol, toma o pênalti, ainda está em segundo. O resultado não é o resultado que a gente quer, mas aí está acontecendo. Os três jogos aconteceram a mesma coisa. Então, não tem explicação, apagou. Então, agora, só que tem 2 jogos. Então, da nossa parte aqui, a gente precisa estar equilibrado e contar com esses 2 jogos. A gente conta com esses 2 jogos. A gente, ainda assim, mesmo falhando, a gente tem mais 2 oportunidades. E é isso que a gente vai se apegar. Boa noite, Guanais. Muita gente pergunta para mim, está mandando mensagem, por que a escolha do Rafael Waller ao invés do Eric Bessa, por exemplo, que vinha sendo titular, vinha sendo utilizado, ou até mesmo o Luiz, e o Rafael Waller voltou hoje, uns 2 ou 3 jogos fora. Queria que você só desse uma explicação para nós o porquê, se foi por conta de recomposição, enfim, o porquê do Rafael Waller. Não, o Waller a gente precisava de mais um cara para flutuar para dentro. A característica do Waller é mais parecida com isso. A gente queria ter mais um homem dentro do campo. O Waller não foi relacionado nos últimos jogos por opção, então por característica. Então, era um jogo para a gente tentar povoar um pouco mais ali com o Tadei e com o Waller. Eu, sinceramente, a gente trabalha e tem uma expectativa para a hora que o jogador vai entrar, se ele vai conseguir produzir ou não. Então, jogo passado também aconteceram certas situações com jogadores que entraram que foram boas e ruins. E não adianta a gente direcionar e colocar culpa ou colocar porque foi bem, porque foi mal, por causa disso, por causa daquilo. Vai estar tudo muito condicionado ao resultado. Então, geralmente as pessoas analisam dessa forma. Coloca a responsabilidade em mim, mais fácil. Boa noite, Guanais. Nós conversávamos aqui no final do primeiro turno sobre pontuação. 9, 10 pontos, que 9 pode, 10 garantia, o Brusque já subiu a parte. Foi um bom primeiro tempo, mas não tem como analisar o jogo e agora analisar a pontuação. Como que você pretende trabalhar agora o psicológico dos seus jogadores, tentar trazer a torcida novamente para essa disputa que você colocou, que são os 2 últimos jogos, mata ou morre na competição? Sim, a torcida fez o papel dela, cara. Eu não... Estava aqui, apoiou, acreditou, foi... a gente, enfim, independente do rendimento do que foi no jogo, e a gente tem que se apegar a esses 2 jogos que faltam. Faltam 2 jogos para a gente disputar, sendo que o primeiro é fora de casa. Então, a gente tem que lidar com a decepção do torcedor, que é igual a nossa, cara. Nós estamos extremamente decepcionados por ter falhado. Então, mas ainda tem 2 jogos. Ainda tem 2 jogos. Então a gente, como eu falei, a gente vai trabalhar e se apegar a isso. Ir lá na casa deles fazer um bom jogo e buscar vencer o jogo. Sabe que não vai ser... É muito mais uma coisa nossa do que... Hoje a gente, na maior parte do jogo, mais uma vez e acabamos pecando, acabamos falhando. Não é isso, é focar em construir o jogo, a semana pra gente jogar fora de casa. Jogar fora de casa e perceber, também em relação aos jogadores, como é que vai estar, que estado anímico, esse tipo de coisa. Tem 2 jogos para a gente disputar. Então, enquanto matematicamente a gente tiver chance, nós vamos lutar. Mas até matar o jogo, desculpa, os colegas também matar o jogo que hoje teve a oportunidade. O que eu faço? Eles chutaram, eles tentaram, tem um goleiro ali que pega. Tivemos mais de 10 finalizações no primeiro tempo. Esse é o ponto, tem que fazer realmente o gol. Tem que fazer o gol. Ao mesmo tempo, tem determinados lances que é lance de definir.
né? E aí o que acontece? A gente vai conduzindo o jogo, buscando trabalhar e tentar fazer o segundo gol, porque era importante tentar uma vantagem. Só que instintivamente começa a recuar, não é pedido para nada, em nenhum momento, quanto mais alto a gente estiver no campo é melhor. Então, mas aí tem um adversário que vai nos colocando um pouco mais para trás e por instinto começa a querer defender aquilo que conseguiu conquistar. São vários jogos já que isso acontece. São vários jogos, não é pedido, não é treinado, nenhuma situação como essa. Foi como eu falei, nós falhamos, a responsabilidade é minha, independente do que pediu, de qual era a estratégia, etc. No momento de executar, a gente não executou bem. Então, ainda assim temos 2 jogos. Ainda assim temos 2 jogos. E eu acredito que depois dessas 3 partidas, depois dessas 3 decepções que a gente teve, que ficou muito evidente, eu acredito que não tem outro cenário, né? Quando você está lá embaixo, a única coisa que você tem que fazer é levantar. Então nós vamos levantar para fazer 2 jogos. Nós acreditamos nesses 2 jogos. Guanais, boa noite. É até difícil fazer uma pergunta para você, porque a gente até ficou sabendo que o time se fechou para focar nos 10 últimos minutos, se tivesse com o resultado, e não levar o gol. Acabou levando. Mas eu quero te perguntar sobre o jogo, até porque já falou bastante, e claro, foi uma fatalidade. Mas eu não entendi, como ficou sabendo, eu não entendi. Não, que o Operário se fechou para não levar o gol como foi no último jogo contra o Brusque, certo? Mas você falou, ficou sabendo o quê? Depois eu te falo. Daí o Operário a gente ficou sabendo que o Operário se fechou, se uniu forte com a torcida, até conversaram com a torcida, para não levar o gol no último minuto. Nos últimos minutos ali da partida, acabou levando hoje. Então vamos tirar forças, Guanais, depois desses 2 jogos, para conseguir essa classificação tão sonhada e tão merecida pelo time também, pela primeira fase que fez e pelo jogo que fez também com o São José aqui. Suposição eu não tenho como falar, né, como comentar. São as mesmas perguntas. A gente tem que se apegar nos 2 próximos jogos. Esse jogo agora a gente se preparou, fez o caraca e era jogo para vencer dentro de casa e a gente falhou, cara. Então, não adianta eu procurar explicação e eu direcionar ou apontar dedo, qualquer... Cara, estava tudo certo para a gente, para fazer o nosso papel. A responsabilidade é nossa, nós falhamos. Então, só que não adianta mudar para trás. Então, quem não tiver ali, coletivamente falando, quem não tiver animicamente ou emocionalmente para jogar, não acreditar e etc., a gente vai com quem vai acreditar. Nós vamos trabalhar porque depende de nós. Então, depende de nós. São 2 jogos. Por algum motivo, nós estamos passando por essa situação que a gente não passou no ano. Estamos passando no momento mais importante para o clube, para nós, para o torcedor. Então, muitas vezes a gente ouve algumas coisas como se esse acesso ele é fundamental para todo mundo aqui. Para a torcida, para vocês, para nós, é fundamental, cara. É fundamental pra caramba para nós. Então agora a gente está extremamente frustrado e estamos muito chateados. Só que ainda assim, ficar choramingando não adianta. Então a gente tem 2 jogos. E nós vamos lutar com todas as forças desses 2 jogos. Para tentar recuperar e cumprir o objetivo do clube, o principal objetivo do clube no ano. Boa noite, Guanais. O Operário, você tinha comentado sexta-feira que ia marcar em cima, que o Operário ia ser agressivo e foi de fato. E agora até você trouxe que no segundo tempo era melhor estar com a linha alta. Qual era a proposta para o segundo tempo que o time acabou instintivamente se defendendo e não defendendo tão bem também, porque as principais chances, o principal controle de bola era do Brusque no segundo tempo. Qual que era a proposta para esse segundo tempo que de repente não foi atendido, até porque a gente viu que eu percebi que você, logo no começo do segundo tempo, já foi ali na prancheta, já tentar algo, reorganizar a equipe, os posicionamentos. Qual que era a tua proposta e de repente não foi cumprida? Buscar o segundo gol e matar o jogo. Essa era a proposta. Um jogo que estava totalmente para nós e que mentalmente a gente foi sentindo. A gente
Não tem muita explicação. A proposta não era, em nenhum momento, ceder terreno. Eles tiveram a primeira oportunidade do segundo tempo. Depois tiveram muitos cruzamentos e algumas bolas paradas, mas chance não teve, né? Então aí, de repente, o pênalti é com quantos minutos do segundo tempo? 40 e pouco. Não, é aquele negócio que aconteceu lá em Brusque, que aconteceu lá em São Bernardo. É uma porcaria, cara. É uma porcaria da gente não ter conseguido matar o jogo, porque a gente teve oportunidades não só no primeiro tempo, mas no segundo. E aí, à medida que você vai indo para trás, o adversário vai crescendo, vai ganhando terreno, vai tendo mais bola parada, vai tendo mais chances de finalização. Não era essa a ideia. Em nenhum momento foi essa a ideia. Era manter a consistência e continuar. Aí, obviamente, que vai cansando também. Então, nem todos os momentos conseguem fazer. Mas, cara, eu vou ficar explicando aqui, e o resumo é que, infelizmente, a gente falhou, tá? Então, temos 2 jogos.